Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 12, José, príncipe do Egito. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, te adorando, porque só o Senhor é Deus, nos submetendo ao Senhor, porque só o Senhor é governador, é soberano do universo. Nós estamos aqui buscando a tua bênção, a tua face. Estamos aqui suplicando o poder do Espírito Santo para a nossa vida, para mim e para os meus irmãos. Derrama o Espírito Santo sobre nós, ao abrirmos a tua palavra, mais uma vez. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. José, príncipe do Egito. Que milagre, que reviravolta. É só Deus mesmo, meus queridos irmãos, que tem esse poder, o poder de transformar o mal em bênção. Ele reverte o mal em bênção. Por isso, não precisamos ficar acabrunhados, desanimados, abatidos, frustrados quando o mal nos acontece, porque tudo passa pelas mãos do nosso Pai. O mal antes de acontecer, o sofrimento antes de acontecer, passou pelas mãos do nosso Pai. Ele mediu, ele pesou para depois liberar a provação. E quando Deus libera, é porque ele também libera o poder do Espírito Santo para que você e eu resistamos e saiamos vitoriosos. Que tragédia aconteceu na vida de José, mas também que vitória. Que glória e que honra para o nome do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque Deus colocou José como príncipe do Egito. O verso áureo diz, e Faraó disse mais a José, eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Gênesis 41, 41. O Egito naquele tempo era o senhor da terra, era o império. E, queridos, era o maior poder da terra. E Deus colocou José como líder desta nação. Só Faraó estava acima dele. Era ele quem comandava todas as ações, o ir e vir, o comprar e o vender. No Egito, tudo estava sob o poder de José. Deus é grande, Deus é poderoso. Deus quer fazer coisas grandes também na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas antes de usar uma pessoa, Deus prova esta pessoa. Deus prepara esta pessoa para a função e para a missão. Deus agiu assim com José, Deus agiu assim com Moisés. Não pensem que Deus simplesmente usou Moisés. Não, Deus preparou Moisés por 40 anos no deserto, preparando-o para ser o grande líder do seu povo durante a travessia do deserto. Deus está preparando você também para cumprir com esta missão que Ele tem para você e para mim, os remanescentes dos últimos dias, os santos de Deus dos últimos dias. Queridos, José agora era líder do Egito e seus próprios irmãos se curvaram diante dele sem saber quem ele era. Os irmãos de José se humilharam quando ele os forçou a voltar com o irmão mais novo, Benjamim. E quando temeram que a segurança de Benjamim estivesse ameaçada, imploraram por graça diante daquele homem poderoso a quem viam como o próprio Faraó. Quando José revelou a sua identidade, entenderam que apesar do que haviam feito, Deus reverteu tudo em bem. Toda a seguinte sequência de eventos, que deveria ser sobre o sucesso de José, fala agora mais sobre o arrependimento dos seus irmãos. Suas viagens de ida e volta de José até o pai e os obstáculos que encontraram fizeram com que se lembrassem da sua maldade para com José e Jacó. Eles então perceberam sua iniquidade para com Deus. Deus permite que as coisas aconteçam e as circunstâncias fiquem difíceis para nos convencer da nossa iniquidade, o reconhecimento do nosso pecado. Foi isso que Deus fez com os irmãos de José.
Eles tinham que se arrepender. Eles tinham que reconhecer o pecado cometido para poderem pedir perdão. Os irmãos de José viveram toda essa experiência como um juízo divino. No entanto, a conclusão comovente que levou todos às lágrimas de alegria e também continha uma mensagem de perdão para eles, apesar dos seus atos injustificáveis de maldade. Deus age da forma que só Ele sabe agir na vida sua, na vida minha. Entreguemo-nos a Ele. Confiemos no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Na parte de domingo, ascensão de José ao poder. Para José, os sonhos de Faraó revelavam o que Deus estava prestes a fazer na terra. É isso que está aqui em Gênesis capítulo 41 e o verso 28. Aqui nós lemos: José falou: esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. É uma profecia. Bendito seja Deus pelas profecias. As profecias da Bíblia ocupam cerca de 30% do conteúdo da Bíblia. 30% da Bíblia consiste em profecias. É o único livro sagrado no planeta Terra que contém profecias. O Alcorão não tem profecias. Os livros sagrados do hinduísmo não têm profecias. Mas, queridos, a Bíblia tem 30% de profecia. E não são profecias vagas, abstratas, de mais ou menos. São profecias exatas, objetivas, dando nome, dando data, dando ano. Enfim, queridos, Deus revela através das profecias que Ele é Deus e que Ele conhece o fim desde o princípio. E mais ainda, que Ele revela para os seus filhos o futuro, coisa que ninguém sabe, mas os filhos de Deus sabem, conhecem o futuro, porque Deus nos revela o futuro. Queridos, vamos abrir a Bíblia agora, em Gênesis capítulo 41, e vamos ver os versos 37 até o verso 57. Gênesis 41 e os versos 37 em diante. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Faraó concluiu: será que nós vamos achar alguém melhor do que este José? Ele é a pessoa indicada. Ele tem não somente a sabedoria de Deus, mas ele está propondo uma solução para os problemas. E agora o verso 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Verso 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Queridos, Deus colocou José no comando da maior nação da terra daquele tempo. Imaginem, hoje, como os Estados Unidos, eles são a maior e mais poderosa nação na terra. Deus colocaria um dos seus filhos para comandar os Estados Unidos da América do Norte hoje, para cumprir com seus propósitos. Foi isso que Deus fez no tempo de José, porque ele foi designado por Deus para governar todo o povo e todas as transações do Egito. Somente no trono ele era menor do que Faraó. E o verso 41, disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito? E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestidos de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Em outras palavras, quem manda é você, José. Eu sou o Faraó, mas quem vai mandar é você. E o verso 45.
E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. A esposa de José era filha do sacerdote de On, adorador do sol. Mas, queridos, José não era adorador do sol. E a filha do sacerdote de On também não continuou adorando o sol. Ela se tornou uma filha de Deus, adoradora do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o verso 46, e José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. 30 anos quando Deus transtornou a vida de José, tirando-o de escravo e colocando-o como príncipe do Egito. Ele tinha 30 anos neste tempo. Quando ele foi vendido pelos seus irmãos e ele chegou ao Egito, ele tinha em torno de 17 anos. Portanto, foram 13 anos como escravo no Egito, sendo acusado injustamente, sendo preso, sendo encarcerado, para que depois Deus levantasse o seu rosto e tirasse a sua humilhação. Foram cerca de 13 anos. Queridos, Deus tem o tempo dele e o tempo de Deus não é o nosso. Nós somos apressados, eu e você somos apressados, porque afinal de contas a nossa vida é muito curta. Uma semana, um mês, um ano, então para nós é muita coisa, mas para Deus não é. No seu devido tempo, Deus vai cumprir com as promessas, Deus vai responder às orações no tempo dele. Por isso, depois de 13 anos, Deus transtornou a vida de José, tirando-o de escravo e colocando como príncipe do Egito. E aqui diz, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Verso 47. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. A terra produziu muito, exatamente como Deus falou através do sonho, os 7 anos de fartura. E o verso 48, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim também ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar. Essa expressão como a areia do mar mostra a abundância. Não é que produziu mais, produziu muitíssimo mais, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E o verso 50, e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome. A bênção de Deus na vida de José era uma bênção completa. Ele tornou-se príncipe do Egito, ele recebeu uma esposa, Deus abençoou a terra do Egito, multiplicando os alimentos fartamente, e ele deu para José 2 filhos. E ao nascerem estes filhos, José entendeu a bênção de Deus. Diz aqui o verso 51, e chamou José o nome do primogênito Manassés. O que quer dizer Manassés? Esquecer. Manassés é o nome que se referia ao esquecimento da amargura da vida de José. Queridos, Deus esquece nossos pecados também. Lembram-se vocês do rei Manassés, que foi mau, que foi ímpio, que matou seus filhos, que queimou-os no fogo para Satanás, que matou o próprio profeta Isaías, o rei Manassés? Portanto, Manassés quer dizer esquecer. Deus esqueceu a vida ímpia de Manassés, o rei, e quando ele clamou por arrependimento, Deus o aceitou, e Deus o perdoou, e Deus o restaurou no trono. E o rei Manassés foi, por mais 20 anos agora, rei segundo o coração de Deus. E o passado ímpio de Manassés, Deus esqueceu, porque Manassés quer dizer esquecer. Quando nasceu o primeiro filho de José, ele deu o nome de Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Todo o sofrimento, toda a miséria ficou para trás.
E agora diz o verso 52, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Efraim quer dizer frutífero. Deus o estava tornando frutífero. Queridos, Deus quer também tornar Manassés um símbolo da nossa vida passada de pecados. Deus esquece, Deus apaga os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e não mais se lembra deles. Queridos, bendito seja Deus por esta graça, que apaga os nossos pecados, esquece para sempre os nossos pecados e olha para nós como se nunca tivéssemos pecado. Isto é graça de Deus. E aqui diz o verso 53. E acabaram então os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito existia o quê? Pão, abundância. Assim também, meus queridos, quando o mundo estiver agora no tempo do fim, sofrendo pela seca, agora no tempo do fim, conforme Apocalipse capítulo 11, diz que haverá 3 anos e meio, 42 meses de fome, assim como existiu a fome e a seca no tempo de Elias, Acabe e Jezabel, haverá também uma seca, falta de chuva, agora no tempo do fim, e o povo vai estar sofrendo por falta de água, por falta de pão, escassez de comida. Mas assim como Deus proveu comida no Egito, quando não existia comida no resto do mundo, no Egito existia comida, porque ali estava o homem de Deus, o príncipe do Egito, José, e Deus estava abençoando o Egito e abençoando as outras terras também, as outras nações, através deste servo de Deus. Ele era o sal da terra, ele era ali representante da luz do mundo, que é Jesus Cristo. Deus vai usar você para ser bênção no mundo. E assim como Deus sustentou o seu povo durante os 7 anos de fome, Deus vai sustentar o seu povo agora no tempo do fim. Por isso a Bíblia diz, o seu pão e sua água serão certos. Quando o mundo, aqueles que servem a Satanás, estiverem passando fome e sede, o povo de Deus terá seu pão e sua água, com certeza, porque Deus não falha e Deus não abandona os seus filhos. E aqui diz o verso 55, e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras, de todas as nações vizinhas, vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Deus conhece o futuro. Deus mostrou que ele conhece o futuro, dando este sonho para o faraó. Existirão 7 anos de fartura, mas depois existirão 7 anos de fome. Deus conhece o futuro hoje. Deus conhece a sequência cronológica dos eventos finais. Deus sabe o que vai acontecer antes e o que vai acontecer depois. Por isso Deus já anunciou o grande abalo dos céus, os grandes sinais majestosos do 6º selo, anunciando a chegada do juízo dos vivos, anunciando a aprovação do decreto dominical e o começo do selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo e os ímpios sendo selados pelo sinal da besta. Deus já anunciou isso. Nós não estamos aqui ignorantes quanto aos eventos escatológicos. O Deus que conhece o fim desde o princípio, ele nos revelou através das profecias. Não estou dizendo revelou para mim, revelou para você, para nós, o remanescente de Deus. Queridos, nós não estamos aqui sem rumo, sem destino, sem saber o que fazer. Nós sabemos de onde viemos. Nós sabemos onde estamos na história da terra, que esta é a última geração e nós sabemos para onde vamos. Nós vamos para o céu. Nós vamos para a Nova Jerusalém. Aleluia! Na parte de
Segunda-feira, José confronta os seus irmãos. Agora abra sua Bíblia em Gênesis 42. E aqui nós lemos verso 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Por ordem de Jacó, os filhos desceram até o Egito. Verso 3. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo do Egito. 10 irmãos, porque Benjamim ficou e José tinha sumido. Então eles falam 10 irmãos. Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Verso 5. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. O sonho estava se cumprindo. Deus não falha nas profecias. Deus é exato. Deus mostrou em sonhos para José que os 12 feixes se inclinavam diante do feixe de José. Deus deu sonhos para José. E quando José viu os seus irmãos, ele os reconheceu. E quando eles se prostraram por terra diante de José, José entendeu que o sonho que Deus lhe dera estava se cumprindo. Queridos, por que Deus nos dá profecias? Para que quando elas se cumprirem, nossa fé se fortaleça. Porque nós podemos descansar confiantemente nos braços deste Deus que é poderoso, que conhece o futuro e que sustenta os seus filhos e que faz milagres e transtorna o mal que Satanás intenta contra você e contra mim. Ele transforma este mal em bem. Podemos confiar. Verso 7. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente. E disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. E agora o verso 11. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. Verso 13. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Um já não existe. Imaginem eles falando isto para José, que estava ali na frente deles, e eles não sabiam. Verso 14. Então lhes disse José: isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Verso 16. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. E ao 3º dia disse-lhes José: fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa da vossa prisão, e vós ide e levai trigo para a fome da vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas essas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Estava caindo a ficha. Finalmente eles estavam reconhecendo o pecado deles. Quando eles foram presos no Egito, quando eles foram provados, eles começaram a conversar entre eles. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui conosco? Deus está nos cobrando aquilo que nós fizemos com nosso irmão José.
nós o vendemos para o Egito como escravo. Está claramente aqui no verso 21 que o Espírito Santo estava convencendo os irmãos de José do pecado deles. Queridos, esta é a obra do Espírito Santo, nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo tem que nos dar o arrependimento. Se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, se o Espírito Santo não nos der o arrependimento, nós não vamos nos arrepender, nós não vamos confessar os pecados e não vamos nos salvar. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado. João capítulo 16, verso 8 em diante diz: e eu vos enviarei o Consolador, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Bendito seja Deus pela obra poderosa do Espírito Santo na nossa vida, que quando pecamos, ele nos convence do pecado, ele nos dá o arrependimento e nos conduz à confissão, e então recebemos o perdão de Jesus. Bendito seja Deus. E aqui diz Gênesis 42 e o verso 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão. Lembraram-se de José, pois vimos a angústia da sua alma. Quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós toda esta angústia. E o verso 22, e Rúben respondeu-lhes dizendo: não vou-lo dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Rubens, o mais velho, não queria que matassem José, não queria também que vendessem José como escravo, mas quando Rubem voltou ao local onde eles estavam, eles já tinham tirado José da cova e já tinham vendido José para o Egito. E o verso 23, e eles não sabiam que José os entendia. Eles estavam conversando entre eles, dizendo: viu, o nosso pecado está diante de nós. O nosso pecado nos alcançou. Queridos, pecados não confessados nos acham. Os pecados que nós não confessamos, eles vão nos encontrar em algum lugar, em algum tempo. Nós vamos nos deparar com os nossos pecados. Pecados confessados são perdoados e Deus lança nas profundezas do mar. Mas pecados não confessados, eles vão nos encontrar. Em qualquer lugar, em algum tempo da sua vida, você vai se ver cara a cara com o seu pecado não confessado. Por que Deus faz isso? Para que caia a ficha, para que você confesse o seu pecado. Porque Deus quer salvar, mas não pode salvar se não houver confissão e abandono do pecado. Abra sua Bíblia e vamos ler em Números, capítulo 32, Números 32 e o verso 23. Números, capítulo 32 e o verso 23. Aqui fala sobre o pecado. Aqui nós lemos: e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Sentireis o vosso pecado quando ele vos achar. Os pecados não confessados vão nos achar, cedo ou tarde, em algum tempo da nossa vida. O pecado que nós não confessamos vai nos achar. Queridos, vamos confessar os nossos pecados. Vamos confiar nesse Deus todo-poderoso, gracioso, que faz tudo para que nos arrependamos, que faz tudo para que confessemos os pecados. O objetivo de Deus é salvar. O objetivo de Deus é que o maior número possível se salve. E aqui o verso 24 agora de Gênesis 42, e retirou-se deles José, entendia o que eles estavam conversando, e José retirou-se deles e chorou. Chorou pelos seus irmãos. Ele estava percebendo que os seus irmãos estavam caindo em si e se arrependendo do pecado de tê-lo vendido como escravo. Por isso retirou-se deles José e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Queridos, os irmãos de José
voltaram para a casa de Jacó, levando mantimentos, mas eles voltaram com o pedido e a exigência do príncipe do Egito. Os filhos de Jacó disseram para ele: nós não poderemos voltar para o Egito se nós não levarmos Benjamim conosco. E aqui em Gênesis 42, verso 36, está escrito: então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado? José já não existe e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Jacó estava sendo esmagado pelo desaparecimento de José, pela perda de José. Esmagado porque agora Simeão também não estava mais ali. Ele tinha ficado preso no Egito e agora ele estava sendo esmagado pela possibilidade de também perder Benjamim. E o verso 37 diz: mas Rúben falou a seu pai dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer Benjamim. Dá-mo em minha mão e tu tornarei a trazer. Queridos, os irmãos de José estavam sendo transformados, se tornando responsáveis, assumindo a culpa. E é isso que Deus quer fazer com você e comigo. Ele permite circunstâncias difíceis para que cheguemos num beco sem saída, a não ser uma saída para cima. A única saída que soluciona o pecado é a saída para cima. Confessar o pecado, receber o perdão de Deus e receber a salvação em Jesus Cristo. Aceite a salvação que Jesus te oferece. Por que continuar com pecados acariciados? Por que continuar com pecados familiares? Aqueles pecadinhos que você carrega na sua vida por anos e anos. Chegou o momento de confessar, de abandonar e receber o perdão e a salvação. Aleluia! Na parte de terça-feira, José e Benjamim. Jacó não poderia permitir facilmente a partida de Benjamim, seu único filho, com Raquel, que permanecia com ele. Tinha medo de perdê-lo, pois já havia perdido José. Somente quando não havia mais alimento, acabou o alimento que eles tinham trazido do Egito. E agora, o que fariam? Tinham que voltar a comprar mais alimento, mas não poderiam voltar sem Benjamim? Foi quando Jacó se viu forçado nesta situação que ele consentiu que eles levassem Benjamim. Abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos prometeu aquele varão, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E o verso 8: então disse Judá a Israel seu pai: envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele. Rúben estava transformado, Judá estava transformado, porque veja a proposta de Judá: eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para todo sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Tomai também o vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão.
E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. E agora, queridos, o verso 16. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa e mata reses, e prepara tudo para estes varões comerão, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. Quando José viu os seus irmãos novamente, e viu também Benjamim com eles, ordenou que lhes preparasse um jantar, para que eles viessem comer com eles na casa de José. E aqui diz o verso 17. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José. E o verso 24. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram seus pés. Também deu pasto para os seus jumentos. Verso 26. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente, que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José contemplou aquela cena, ficou muito claro na sua mente o cumprimento da profecia, aquele sonho que Deus tinha dado para ele quando ele tinha seus 14, 15, 16 anos de idade. Estava se cumprindo. Os irmãos inclinados com o rosto em terra diante de José. E o verso 28. E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Verso 29. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: este é vosso irmão mais novo de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. Veja como José se dirigiu a Benjamim. Deus te abençoe, meu filho. José estava comovido em ver Benjamim, seu irmão, irmão de pai e de mãe. Queridos, e o verso 30 diz: e José se apressou, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar. José saiu da sala e foi chorar, porque ele ficou comovido ao contemplar o rosto de Benjamim, seu irmão. E ele então procurou onde chorar, entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: pão de pão. E o verso 34. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. José estava fazendo tudo para testar os seus irmãos, para ver se realmente eles tinham mudado de atitude, se eles tinham se convertido. Por isso ele colocou 5 vezes mais a porção de Benjamim, para ver se os irmãos ficariam com inveja, se os irmãos conversariam, fariam algum comentário sobre essa discriminação de dar uma porção 5 vezes maior para Benjamim, que era o mais novo. E o verso 34, finalzinho, diz: e eles beberam e se regalaram com ele. Não conversaram nada que demonstrasse ódio ou inveja ou ciúmes de Benjamim. Queridos, a atitude de José era para testar os seus irmãos. Quando todos os seus irmãos estavam assentados de acordo com a idade, porque José mandou que eles fossem colocados à mesa de acordo com a idade de cada um, respeitando as regras de honra. Benjamim, o mais jovem, foi servido 5 vezes mais do que os outros. No entanto, esse favoritismo não incomodou os irmãos de José, como acontecia quando José era favorito do seu pai.
por esse sinal de favor para com Benjamim. Esperava averiguar se o irmão mais novo era olhado com a inveja e o ódio que haviam sido manifestados para com ele. Ainda supondo que José não compreendia sua língua, os irmãos conversavam livremente uns com os outros. Assim ele teve uma boa oportunidade de conhecer os seus verdadeiros sentimentos. Ainda desejava prová-los mais e antes da sua partida, ordenou que seu próprio copo de prata fosse escondido no saco de mantimento do mais novo, de Benjamim. Queridos, esta história de José, dos seus irmãos, é uma história que nos comove. É uma história que mexe com os nossos sentimentos. Porque nós vemos que Deus conhece todas as coisas, os mínimos detalhes da nossa vida Ele conhece. E Ele nos prova porque nos ama. Deus nos prova porque Ele nos ama, porque Ele quer nos purificar dos nossos pecados. Ele quer que você e eu nos desvencilhemos dos nossos pecados, rompamos com os pecados e nos deixemos transformar pela sua graça para nos salvar. Que Deus é este? Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este é o meu Deus, é o seu Deus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o copo de adivinhação. José intencionalmente pediu que colocassem o seu copo de prata. Ele bebia num copo de prata. E ele pediu que este copo fosse colocado no saco de mantimentos de Benjamim. Ele queria testar mais uma vez os seus irmãos. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 44. E aqui nós lemos: e deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche os sacos destes varões de mantimento, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes o mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor? E em que ele bem adivinha, fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos em quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele em quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando no maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. Eles rasgaram o seu vestido, porque eles sentiram que o pecado deles os achou. O pecado deles os achou. Eles rasgaram. Nós estamos sendo punidos pelo nosso pecado, por ter vendido o nosso irmão José. E agora eles voltaram para o Egito, até a casa de José. Aqui diz: e veio Judá, verso 14, com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele na terra, e disse-lhes José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Judá disse: nós não temos palavras. Não conseguimos nos justificar. Tudo isso que aconteceu, não temos uma explicação para isso. Como o dinheiro está na boca do saco,
E como o seu copo de prata está no saco de Benjamim, não temos justificativas. Então disse Judá: que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E com que nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Judá falou claramente: nós estamos sendo cobrados pelo pecado que nós cometemos. Ele não falou para José, mas todos os irmãos ali sabiam o que significavam aquelas palavras: achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém, vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, Senhor meu, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor, dizia Judá, perguntou aos seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. E tu disseste aos teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar ao seu pai, se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras do meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele, ou seja, Jacó, que o moço ali não está, ele morrerá. E teus servos vos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Judá intercedeu, abriu o coração, rasgou o coração diante de José. Queridos, eles estavam confessando o pecado. Todo este incidente de Gênesis capítulo 44 mostra como o Espírito Santo trabalha para nos convencer dos pecados, para nos conduzir à confissão dos nossos pecados, para que sejamos purificados dos nossos pecados e para que sejamos salvos. Queridos, Deus assim age. Ele permite que o pecado não confessado nos ache, nos encontre e sejamos humilhados para que possamos confessar, romper com os pecados acariciados, pecados que nós estamos carregando por toda a nossa vida. Queridos, o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado grande ou um pecado pequeno. Pecado contra o Espírito Santo são pecados para os quais não existiu arrependimento. É qualquer pecado que você continua praticando, mas você não se arrependeu e você não confessou e você não abandonou. Este pecado vai se tornar o pecado contra o Espírito Santo, porque vai apagar o fogo do Espírito Santo, vai silenciar a voz do Espírito Santo. Por isso, meus queridos, o apelo de Deus aqui para você e para mim é: vinde, argui-me, apresente as tuas razões, apresente para mim os teus erros, para que eu te possa justificar e salvar. Aleluia! Na parte de quinta-feira, eu sou José, seu irmão. Finalmente, a revelação.
Finalmente, esta declaração saiu 2 vezes da boca de José. Eu sou José, seu irmão. Ele teve que repetir 2 vezes a mesma frase, porque os irmãos de José não estavam entendendo. Eles estavam extasiados. Eles estavam de boca aberta. Eles não estavam entendendo nada. Esta frase, que pela primeira vez saiu da boca de José, eu sou José, seu irmão, eles não captaram o sentido, o significado da frase. Por isso José teve que repetir pela 2ª vez. Ei, eu sou José. Eu sou o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Abra a Bíblia, vamos ler aqui em Gênesis capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. José mandou sair todos os egípcios que estavam ali. E ficou somente ele e os seus irmãos. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Verso 2. Levantou a sua voz com choro. José levantou a sua voz com choro. Ele deu vazão, ele extravasou todo o sentimento que ele tinha, não só por Benjamim, mas pelos seus outros irmãos também, porque o coração de José representava o coração de Deus, um coração perdoador. Ele não estava preocupado com o mal que os seus irmãos fizeram para ele. Ele estava preocupado em salvar a sua família, em trazê-los para o Egito, em perdoá-los e esquecer tudo. Por isso diz aqui o verso 2, levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. O coração de José representa o coração de Deus. Ele se alegra em perdoar. Ele se alegra em salvar. E o verso 3, e disse José aos seus irmãos, eu sou José. Eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, ficaram mudos, extasiados, porque não estavam entendendo o que estava acontecendo. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe responderam, porque estavam pasmados diante da sua face. E o verso 4. E disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. Venham para perto de mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, 2ª vez, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Vocês estão percebendo como é que José encarou todo aquele drama da sua vida? Ele não tinha ressentimentos, ele não tinha mágoa, mas ele viu a mão de Deus. Quando ele pensava naquela tragédia de ter sido vendido como escravo para o Egito, e nos anos que ele passou na prisão, ele começou a entender tudo isso como sendo a mão de Deus. Por isso ele está dizendo, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me enviou para cá. Queridos, o mal que nos acontece passa pelas mãos de Deus antes de ser liberado. Deus não vai permitir alguma coisa para destruir você, para acabar com a sua vida. Tudo que Deus permite de sofrimento é porque Ele tem a intenção de transformar em bênção na sua vida. Você entendeu como Deus age, como Deus agiu na vida de José e age na sua vida também? Verso 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Gravem bem esta frase, Deus me enviou. Deus é que estava no comando da vida de José. Deus é quem está no comando da sua vida, meu irmão, minha irmã. É Ele que conduz a sua vida. Se você se consagra a Deus, se você é de Deus, se você pertence aos santos do Altíssimo,
ao remanescente de Deus, coisas ruins vão acontecer para você e para mim, mas é Deus que está no controle e no comando da nossa vida. E agora o verso 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos de fome, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face. A segunda vez José está falando. Foi Deus que me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida para um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá. Terceira vez José está falando. Terceira vez José está confirmando. O mal que vocês intentaram contra mim, me vendendo como escravo, foi usado por Deus para se tornar em bênção. Foi Deus que me trouxe para cá. Pela terceira vez, verso 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Queridos, José abraçou e chorou com Benjamim, mas ele também abraçou e beijou os outros irmãos. Não havia rancor, queridos. Não havia inveja, não havia mágoa, não havia ressentimento. O coração de José representa o coração de Deus, que não tem mágoas contra você, que não tem ressentimentos. O Deus que perdoa, o Deus que nos abraça, o Deus que nos beija. Lembre-se, meu querido irmão, que tudo que de ruim, de provações, de perseguições, de calúnias, de injustiças, tudo que acontece para você ou para mim, primeiramente passou pelas mãos de Deus. E Deus liberou porque Ele tem intenções melhores para você. Ele vai transformar o mal em bem. Eu quero ler para vocês o que eu encontrei no livro Maior Discurso de Cristo, na página 64 e 65. Aqui diz assim: a presença do Pai circundou a Jesus, e nada lhe sobreveio sem que o infinito amor permitisse para a bênção do mundo. Aí estava a fonte do conforto, e ela existe para nós também. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Jesus, habita em Jesus. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador. Se você está impregnado do Espírito de Cristo, o golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que nos circunda com a sua presença. O que quer que lhe aconteça, vem de Jesus. Eu quero que você entenda estas palavras da serva de Deus no Maior Discurso de Cristo, páginas 64 e 65. Qualquer sofrimento, angústia, provação, coisas ruins que nos acontecem, qualquer coisa que nos aconteça, vem de Jesus. Em que sentido? Porque Jesus permite o sofrimento com o objetivo de nos provar, para que brilhe em nós o ouro do caráter de Jesus Cristo. O ouro do caráter de Jesus Cristo só vai brilhar na minha vida e na sua vida pelas provações, quando passamos pela fornalha, pelos fogos das provações. Por isso as provações são a escola do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos prepara para o céu.
O golpe que nos é dirigido cai sobre o Salvador que nos circunda com a sua presença. O que quer que lhe aconteça vem de Jesus, meu irmão. Não precisa resistir ao mal, porque Jesus é sua defesa. Nada lhe pode tocar, meu irmão, a não ser pela permissão do nosso Senhor. Maior Discurso de Cristo, página 64, 65. Nada pode tocar você, a não ser pela permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero ler para vocês o que eu achei no livro A Meditação Matinal, Nossa Alta Vocação, na página 321, palavras também da serva de Deus. Diz assim, na página 321, Meditação Matinal, Nossa Alta Vocação. Nosso Pai Celeste mede e pesa toda prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Você está entendendo o que eu estou lendo aqui? Nosso Pai Celeste mede e pesa toda prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Ele fez isso com José. Ele mediu, ele pesou e ele liberou, porque sabia que José sairia vitorioso. Ele sabe que você também sairá vitorioso, meu irmão, minha irmã. Considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e provação de Deus. E jamais permite, entenda isso, jamais permite que as tentações sejam maiores que a capacidade de resistência. Jamais permite que as tentações sejam maiores que a capacidade de resistência. Da Meditação Matinal, Nossa Alta Vocação, página 321. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus examina cuidadosamente cada uma das provações, avaliando todos os seus aspectos de acordo com a nossa capacidade de suportá-las. Por exemplo, ele mede a minha capacidade para lidar com um insulto. Considera se os benefícios a serem auferidos da provação valem a pena. Determina se sou suficientemente forte para suportar a prova ou se será muito pesada para mim. Nós não estamos à mercê do fatalismo, não. As coisas que nos acontecem não são produtos do acaso ou do azar ou da falta de sorte. Não, queridos. Nós somos filhos e filhas do Pai Celeste. Nada nos pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Senhor. É essa certeza que me tranquiliza, que me acalma e me fortalece para suportar as provações de cada dia. E é esta certeza que eu quero deixar com você. Você está seguro nas mãos do Pai. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te ama. E Deus te circunda com bênçãos. Mas lembre-se, aqui ainda não é o céu. Nós estamos no forno, na fornalha, sendo provados para que o ouro do caráter de Jesus reflita em você. E todos vejam em você um filho de Deus, uma filha de Deus, pronto para o arrebatamento. Aleluia, aleluia. Eu deixo com você a bênção do meu Jesus. Eu deixo com você a paz que só Jesus tem para dar. Amém.